Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na chama do fogo, no meio da sarça ardente, e lhe destes a lei no Sinai, vinde resgatar-nos pelo poder do vosso braço. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a virtude, a santidade e a colaboração de José, do nosso pai, São José, no mistério da redenção. Diz aqui que José e Maria estavam já dados, já tinham se casado, estavam já comprometidos em casamento, e diz que a Virgem Maria, ela aparece grávida, e José não compreende o que está acontecendo. Isto é, ele sabe que ele não tem participação naquilo que se lhe apresenta, mas ele não duvida da virtude da Virgem Maria. Ele sabe que ela é santa. Ele, que é um homem santo, reconhece a santidade. Nós, pecadores, às vezes, não reconhecemos a santidade de uma outra pessoa. Às vezes até achamos que todo mundo é pecador como a gente. Mas os santos se reconhecem. E ele não duvidou da santidade da Virgem Maria. E não julgou precipitadamente. Não compreendeu o que estava acontecendo, mas não, repito, não julgou precipitadamente. E aqui, meus santos, é um ensinamento para nós. Isto é, quantas vezes nós julgamos precipitadamente, nós vemos algo e não compreendemos, e aí já tomamos as nossas decisões, conclusões precipitadas, levando-nos a um juízo temerário, a um julgamento precipitado. São José, ele era justo, ele era santo.
e ele não compreende aquela situação. Não lhe passa pela cabeça, nem de longe, de recorrer àquilo que o livro do Deuteronômio indicava em casos de adultério. Ele sabia que não era isso. Então ele não iria recorrer, não pensou em denunciá-la, mas não compreende aquela situação. Então ele resolve sair de cena, ele resolve desaparecer, como diz aqui. José, que era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Isto é, ele levaria a culpa, porque todos iriam interpretar que ele tinha abandonado a sua esposa. E diz então que o anjo vem em socorro da sua fraqueza, em socorro da sua limitação, dele não compreender aquela situação, e diz, versículo 20, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos, eu repito, nós temos que ter cuidado na nossa vida, porque está lá, é mandamento de Deus, de não levantar falso testemunho. E o juízo temerário está incluído, isto é, você fazer um juízo temerário, você está pecando contra este mandamento. E nós podemos pecar contra este mandamento de várias maneiras. Você pode pecar, por exemplo, pela mentira propriamente dita. Vamos aqui criar um caso. Você teve insônia, está à janela da sua casa e você viu a sua vizinha chegar tarde da noite. O marido dela está viajando, ela chegou tarde da noite, mas você sabe que ela é enfermeira e que ela estava de plantão. E ela está chegando do plantão. E você, por pura maldade, você mente, você calunia, e você diz que ela estava fazendo coisas erradas, por isso chegou aquele horário da madrugada. É uma calúnia. Você sabe que ela chegou do trabalho, ela estava de plantão no hospital. É a calúnia. Mas existe também aqui a maledicência. Você não sabe em que é que ela trabalha. Não, a maledicência. Então, ela chegou e você sabe que ela estava fazendo algo errado. E você, por pura maldade, você vai espalhar aquela notícia e dizendo, eu não estou mentindo. E é verdade. Você não está mentindo. É verdade. Ela estava fazendo coisas erradas. Mas não lhe compete sair por aí espalhando. Isso é maledicência. E você está pecando contra este mandamento de não levantar falso testemunho, que neste caso aqui é uma maledicência. Por mais que você diga, mas padre, mas é verdade. Eu não estou mentindo. Você não está mentindo, mas você está usando isso, usando esta verdade, propagando este acontecimento por pura maldade. Cuidado, muitas vezes é o pecado que nós usamos um eufemismo de fofoca, e que é um pecado grave, é um pecado contra os mandamentos da lei de Deus. Um pecado lá incluído entre os 10 mandamentos, que você pode causar muito mal à vida de alguém, quando você usa de maledicência. Então a primeira foi a calúnia, a segunda foi a maledicência, e a terceira é o juízo temerário. Você viu aquela pessoa chegar tarde da noite, você não sabe,
ela não trabalha para dar plantão. Você não sabe por que é que ela chegou. Você viu até um carro passando. Será que ela veio naquele carro e era um homem que estava dirigindo? Você não sabe. Poderia até ter sido, ela ter descido daquele carro com aquele homem. Mas você sabe o que está acontecendo. Mas você já faz um juízo temerário. Você já começa a tirar conclusões, a criar toda uma história e sempre em prejuízo, em detrimento daquela pessoa. Você está fazendo um juízo temerário. Isso, meus irmãos, nosso pai, São José, não fez. Ele não compreendeu, ele guardou tudo no seu coração e ele foi socorrido por Deus. Assim nós também devemos fazer. Isto é, existem situações na nossa vida, acontecimentos, né, para os quais nós não temos resposta, que nós não compreendemos porque foi que fulano agiu daquela maneira comigo, porque foi que Cicrano agiu daquela maneira com Beltrano. E como você não compreende, a melhor coisa é você não emitir julgamento algum, você silenciar e guardar tudo isso no seu coração. Porque com muita facilidade, se você pronunciar um julgamento, um veredito, você pode cair num juízo temerário. Pois bem, diz então que José, sendo justo, sendo santo, isso não fez. O anjo veio-lhe em socorro e disse: não temas receber Maria como esposa, porque, versículo 20, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Meus irmãos, a descendência de Davi, Jesus recebeu de José. Porque a descendência se recebe do pai. Imagine aqui, meus irmãos, que mistério de Deus querer a colaboração dos seres humanos para a redenção da humanidade. Deus quis a colaboração da Virgem Maria, Deus esperou o seu sim para que o Verbo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnasse. Deus pede a autorização, o consentimento, a aceitação da Virgem Maria para que a salvação entrasse no mundo. Deus espera o sim da Virgem Maria. E Deus espera a aceitação de São José. Porque se José não aceitasse ser o pai de Jesus segundo a lei, Jesus Cristo não seria o Messias. Eu vou repetir. Se José não aceitasse ser o pai de Jesus segundo a lei, Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não seria o Messias, porque as Escrituras dizem que o Messias é descendente de Davi. Então, para Jesus cumprir as Escrituras, era necessário que José aceitasse ser o pai putativo, segundo a lei de Jesus. São Leão Magno, ele diz isso. São Leão Magno, Papa do século V, ele vai dizer: de nada serve afirmar. Imagine aqui, a expressão é forte. De nada serve afirmar que nosso Senhor, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho, a descendência de Davi. Quem dá o nome a Jesus é José, é o pai. E quando ele aceita dar o nome ao menino, ele aceita então ser o seu pai segundo a lei. Diz então aqui, versículo 21, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Versículo 24, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou a sua esposa.
Aqui nós vemos também a docilidade de São José, de aceitar a vontade de Deus, de acolher com docilidade a vontade de Deus. Nós estamos, meus santos, nos aproximando do Santo Natal, e nós precisamos nos irmanar a essas figuras tão caras, né, do advento e que nos preparam para o Natal. João Batista, que prepara os caminhos para a chegada do Senhor. Então nós nos irmanamos, nós nos aproximamos, nós nos configuramos a São João Batista nesta penitência, na luta contra os nossos pecados, contra aquilo que tem sido um empecilho para que Jesus chegue a nós. Porque Jesus vai nascer, quer queiramos, quer dizer, Jesus nasceu, e o Natal vai acontecer. Liturgicamente, nós celebraremos o Santo Natal, quer queiramos, quer não. Mas isto vai acontecer espiritual e salvificamente em nós. Isto vai acontecer de uma maneira fecunda no nosso coração e na nossa alma. Aí depende da nossa colaboração. Se nós nos irmanarmos a João Batista, nós faremos penitência. Nós lutaremos contra os rebeldes, querendo fazer as coisas à nossa maneira, segundo a nossa cabeça, de acordo com os nossos gostos. Não. Que apraz a Deus, que agrada a Deus, nós aceitaremos a vontade de Deus e aceitaremos amorosamente. E mesmo quando não for uma vontade de Deus tão compreensível, tão acessível à nossa inteligência, nós nos curvaremos à vontade de Deus. Perfeito, exemplo maior dessa disponibilidade à vontade de Deus, de ser sempre sim a Deus. E aqui, meus irmãos, fujamos da tentação do romantismo, né? Isto é, compreendamos o que significa dizer sempre sim a Deus. Significa, muitas vezes, dizer não a nós mesmos, renunciar à própria vontade, renunciar aos próprios sonhos, por melhores e bons que eles pareçam. Mas a vontade de Deus é sempre melhor. Então, rezar durante este tempo do advento, pedindo a Deus por intercessão de São João Batista, de São José, da Virgem Maria, a graça de nunca negar nada a Deus. Imagine aqui, meus irmãos, isso vai muito além de não pecar. Nunca negar nada a Deus, compreendendo, percebendo, vendo a vontade de Deus, procurar realizá-la o quanto antes e da melhor maneira. Se nós estivermos neste caminho, se nós estivermos trabalhando essas realidades no nosso coração, nós com certeza, meus santos, estamos nos preparando para o Santo Natal. Então peçamos a João Batista, peçamos a São José, a Virgem Maria, esta graça de nós nos prepararmos de verdade. Nós estamos a alguns dias do Natal. Não esperemos apenas de uma maneira cronológica, mas esperemos na graça, esperemos de uma maneira bem ativa, esperemos nos preparando, esperemos lapidando, esperemos retirando aquilo que não agrada a Deus, para que o nosso coração esteja preparado para receber Jesus Cristo que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.